Meus irmãos, presença do Eterno muito forte nesse Shabat. Que você receba, meu irmão, receba esse poder sobrenatural do Eterno. E agora nós vamos abrir para perguntas sobre... alguma pergunta sobre o livro que eu estou lançando. Nós já postamos várias e várias informações. Estamos aqui, mas o que eu quero falar então, enquanto alguém pode pensar em alguma pergunta, é o seguinte. Muitas pessoas estão me perguntando assim, Tzadok, você está lançando um livro, mas existem várias outras versões da Peshitta que existem aí no mercado, de outras editoras, de outros autores. Você recomenda que a gente compre também para fazer uma leitura comparativa? A minha resposta, e daqui a pouco você vai entender o porquê. A minha resposta é, eu não recomendo. Por quê? Porque as outras versões da Peshitta ou são falsas ou são totalmente, vou falar com sinceridade, horrorosas. Há pessoas, né, que sabem disso. Há versões que foram lançadas por homens ímpios, totalmente ímpios. Há versões, eu não quero citar qual versão é qual, mas que foi lançada por pessoas que mexem com o ocultismo. Pessoas que dizem que servem a Yeshua, mas trabalham com o ocultismo, e nós sabemos que isso é operação de Shedim, operação de demônios. Então... tanto é que eu já fiz vídeos que estão na internet, antigos, que tinha gente falando, eu posso comprar a versão tal, dando nome, né, que eu não quero dar agora, para também não ofender demais, porém, são versões falsas. Eu sei por quê, porque eu leio em aramaico. É só ler e você vai ver que é falso. Se você estudar, você vai ver que é falso. E também muitos... que lançaram, eu conheço as pessoas e sei quem elas são. Meu irmão, teve um sujeito que falou assim, Tzadok, eu faço questão de comprar a sua e comprar todas as outras, porque eu quero estudar tudo. Veja, eu não acho isso inteligente. Por quê? Por que você vai beber água suja? Tzadok, eu quero beber água limpa e beber água suja. Eu não acho isso espiritual, ok? Eu não acho isso espiritual. Poxa, isso aí é suicídio. Com todo respeito, não é algo inteligente. Então, todas as versões que existem em língua portuguesa, eu não indico. Todas as versões que existem também em espanhol, eu também não indico. Porque eu tenho todas as versões. Todas. Agora, Tzadok, então só o teu livro é bom? Nada mais presta? Não. Existem vários outros que prestam. E eu vou agora mostrar para vocês o que presta. Que daí você pode comprar sim. Mas nada em português, ok? Tudo em inglês, ok? Então... do Brasil, nada presta. Nada presta do Brasil. E é por isso que eu escrevi o meu livro, para reverter esse cenário caótico, ok? Agora, significa que eu sou bom, né? Não. No mundo existem pesquisadores sérios. E aí eu vou indicar, ok? Algumas versões em inglês e eu vou comentar. Então, eu poderia... aqui indicar mais, mas eu separei 3. Eu separei 3 para não ficar falando muito. Eu separei 3, mas não são as únicas, ok? Não são as únicas. Eu tinha outras para indicar também. Porque eu tenho que pegar aqui, mas enfim, tinha que separar, que a biblioteca é grande, eu já separei antes. Mas vamos pegar aqui. Uma primeira versão que eu indico em inglês é essa daqui, do Dr. Andrew Gabriel Roth. Ele é judeu e ele escreveu essa versão, ok? Ele escreveu essa versão. Essa versão que ele escreveu, você dá um print aí, pega o nome. Essa versão é uma versão muito boa. Ela é uma versão muito boa. Eu vou falar o forte e depois vou falar assim
alguns pontos, mas ela é muito boa. O que é o forte dessa versão? Ela possui muitos e muitos comentários e muitos estudos, né? É uma verdadeira bíblia de estudos à luz do judaísmo nazareno. Tem alguns estudos que eu não concordo, ok? Esse é um ponto. Tem alguns estudos que eu não concordo, mas a maioria, né, 98% dos estudos, assim, eu concordo. Então, é muito bom mesmo. Vale a pena. Essa vale a pena comprar, ok? Essa é top. Mas qual é a característica dela? Qual é a característica dela? Ela é fantástica de estudos. O Dr. Andrew Gabriel Roth, ele fez uma tradução que ele pegou, dá para perceber, é só ler que a gente vai perceber. Ele pegou uma tradução anterior do James Murdoch e fez algumas adaptações. Então, a tradução dele é muito boa mesmo, só que ela não chega a ser uma tradução totalmente literal, ok? Por quê, meu irmão? Se você conhece língua, inglês, francês, alemão, qualquer língua, você sabe que toda tradução é uma forma também de interpretação. Para você traduzir algo, você tem que interpretar. Então, o Dr. Andrew Gabriel Roth, ele fez uma tradução pautada no James Murdoch e ele atualizou e expandiu e melhorou, aperfeiçoou, mas não é uma tradução totalmente literal, ok? Mas é uma grande tradução. E o forte dele são os estudos. O forte dessa versão são os estudos. Uma outra versão que é muito boa, em 3 volumes, eu vou botar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar os 3. É porque é pesado. É a da doutora... São 3 aqui, peraí, deixa eu tentar botar aqui tipo um sanduíche. É a da doutora Janet Majeira. Janet Majeira, essa coleção de 3 livros, não é? O nome aqui, deixa eu botar aqui para a tela. Aramaic Peshitta New Testament. São em 3 volumes da doutora Janet Majeira, ok? Em 3 volumes. Essa tradução, o que ela tem de forte? Maravilhosa. Ela tem de forte uma coisa, que ela fez uma tradução a mais literal possível. E o estilo da doutora Janet é muito parecido com o meu estilo. A minha tradução, na verdade, é mais literal ainda do que a dela. É um pouquinho mais, mas a dela é fabulosa. A dela é uma tradução fabulosa, porque às vezes, o que eu faço? Eu fiz a minha tradução e depois eu comparei com a tradução dela. E nós temos uma sintonia muito grande, é um estilo parecido, ok? É um estilo muito parecido. Ela tem esses 3 volumes em aramaico e inglês, mas ela também tem uma versão só em inglês. Uma versão única, só em inglês, que eu tenho em Kindle, do Amazon. Então, tem uma versão só em inglês que você pode comprar pelo Kindle, ok? Não compre hoje porque é Shabbat, né? Não compre hoje porque é Shabbat. Mas se você não quiser comprar os 3, que é caro, você pode comprar uma versão só em inglês do Kindle. É uma boa tradução. Qual é a diferença dessa versão para a do Dr. Andrew Gabriel Roth? Que a versão dela não tem comentário nenhum. Não tem doutrina, não tem explicação, não tem estudos. É só assim, o aramaico e o inglês, ok? Então, para ser sincero, deixa eu colocar as duas aqui. Para ser sincero, deixa eu botar as duas aqui para você entender. Em termos de tradução, eu gosto mais dessa daqui, da Janet Majeira, de tradução. Só que ela não tem nenhum comentário, é um texto seco. Então, para os comentários, aí essa versão é a melhor, ok? Aí essa versão é melhor. Por isso que vale a pena você comprar as duas. Vale a pena sim. Além do meu, né? Que o meu é o único em português.
legítimo, autêntico, confiável. Então, essas duas. Porque, gente, eu tô detonando as obras em português e agora eu tô explicando porque não é assim, a minha é boa e do resto não presta. Quando é algo bom, eu dou honra, ok? Se houvesse uma versão boa em português, eu honraria, ainda que não fosse a minha. Eu honraria. Agora, já que, sinceramente, é só peixita Xing Ling da China ou do Paraguai, aí é complicado, ok? Aí é complicado. Uma terceira versão muito interessante que foi lançada recentemente. As outras eu tenho há anos. Essa foi lançada mais recentemente. É o The Syriac English New Testament, da Antioch Bible, do Dr. George Anton Kiras, que é um estudioso muito esmerado de aramaico. Isso daqui foi ele e a equipe dele. Essa versão, só para vocês entenderem, o Dr. George Anton Kiras, a língua dele nativa é o siríaco, ok? Ele, desde criança, fala siríaco, que é um dialeto do aramaico. Ele, criancinha, foi alfabetizado em aramaico. Então, desde criança, ele é fluente em aramaico, né? E ele é uma das maiores autoridades do mundo em aramaico. Eu tenho gramática dele, livros dele, eu sou fã dele, ok? Eu sou fã dele porque, em termos de gramática, ele tem dicionários, ele é um camarada excepcional. Ele é um camarada excepcional. E essa versão dele também é muito boa. Não... Agora, qual é a questão dessa versão daqui? Qual é a questão dessa versão daqui? Ela não tem comentários, ok? Ela não tem comentários, é seca. E a tradução dele não é literal. Não é literal, ok? A tradução dele não é literal. Qual é o diferencial da minha obra, né? Que alguém vai falar assim, pô, qual o diferencial da minha obra? Na verdade, o que eu fiz foi o seguinte, eu uni os pontos fortes de tudo que existe para fazer uma obra em que eu pensasse o seguinte, caramba, eu consegui reunir tudo em uma obra só. Por isso que a minha obra, o primeiro volume, que são só os evangelhos, só dão 1040 páginas, ok? Por quê? Porque eu reuni o melhor de todas as obras. Então, assim, o meu é uma tradução literal? É. Tem os manuscritos aramaicos do lado? Tem. Tem comentários? Tem. Então eu peguei tudo que as outras obras têm de bom e usei e fiz algo ainda mais interessante, que não existe nenhuma versão no mundo. Não existe nenhuma versão no mundo. Ok? Veja, o Andrew Gabriel Roth, ele é judeu nazareno, mas ele tem uma visão bem histórica, mas ele não trabalha muito com literatura rabínica. Ele bota pouca coisa de literatura rabínica. Ok? A doutora Janet Madeira, ela é evangélica, cristã. Ela é excelente. Excelente. Mas ela tem uma visão cristã. E o Dr. George Anton Kiras, ele é muito bom, mas ele é católico. Ok? Ele é católico. Mas ele é um erudito, fala aramaico fluente e tal. Uma pessoa maravilhosa, mas é católico. Não existe uma versão em qualquer língua pegando a sabedoria de rabinos que passaram a crer em Yeshua. Ninguém fez uma versão citando Yitzhak Lichtenstein. Isso vai estar no meu livro, que está saindo agora. Por exemplo, o rabino Yeriel. Existe o Yitzhak Lichtenstein, existe o Yeriel Lichtenstein. Os escritos dele só existem em hebraico. Alguma coisinha ou outra em inglês, nada, 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 nada. Eu peguei coisas dele que estão perdidas no tempo e coloquei no livro, ok? E coloquei no livro. Então,
eu peguei muita coisa, citei Talmud, citei Midrash, a gente viu hoje na aula, citei o livro de Enoque, ok? Então, é uma versão em que eu peguei uma conversa privada que eu tive com o Eidad Keinan, historiador de Israel, e eu bati um papo, até mostrei uma tese minha para ele sobre Lucas, e ele amou uma tese. Ele é um historiador de Israel. Eu vou citar ele no livro, eu tive uma conversa, porque todo mundo fala que Lucas era grego, né? Todo mundo fala, Lucas era grego, então ele escreveu em grego. Eu mostro que isso não é verdade. E eu peguei documentos históricos dizendo que Lucas não era grego, não. Tu vai cair para trás quando ler meu livro. Quem era Lucas? Eu peguei fontes históricas, mandei para esse historiador de Israel. E sabe o que ele falou? Sadoc, ninguém nunca falou isso, mas você tá certo. Caramba, gente, olha que honra que eu tive. Historiador de Israel falou, Sadoc, você aí descobriu um negócio que é uma mina de ouro. Então eu fico feliz, por quê? Porque nós estaremos trazendo muitas fontes inéditas. Então, vejam, resumindo, é uma tradução literal, há judaísmo, há comentários. Eu sou autor e vocês me conhecem, porque isso é importante, né? Imagina se eu fosse um camarada herege, né? Tem gente que quer comprar a Bíblia de herege, eu não recomendo, ok? Eu não recomendo. E agora eu quero rapidamente falar aqui 13 razões pelos quais esse livro que está sendo lançado, qual é o diferencial desse meu livro? Qual é o diferencial dele? Eu quero citar 13 razões. A primeira, 13 aí por quê, né? É um número, né? Que Adonai errad, Adonai é 1, errad na gematria é 13, que é o mesmo número de Ahavá, que é amor. Então, 13 razões pelas quais o livro que eu escrevi, ele é inovador, ok? É o primeiro livro no Brasil traduzido diretamente do aramaico para o português. Isso é um fato. Há livros aí que o pessoal traduziu do espanhol, do inglês. Há um que me falou que ele jogou no Google Tradutor. Camarada lançou uma versão herética. Ah, Sadoc, eu joguei no Google Tradutor. Poxa, isso é piada, né? Isso é piada, traduzir no Google Tradutor. Então, essa é a primeira obra que é traduzida realmente do aramaico para o português. O segundo diferencial é que eu tive o cuidado, é um projeto que eu estou trabalhando há anos, então o projeto foi feito por mim e tive todo o cuidado de lançar uma obra com a melhor qualidade possível, ainda que eu seja uma pessoa imperfeita. E, de modéstia à parte, falo isso, né, o Eterno que me abençoa, mas tenho um trabalho reconhecido no Brasil e no exterior. Então fico feliz assim. Isso o mérito não é meu, é mérito do Eterno, mas assim, o segundo diferencial é que não é uma obra pirata, ou do Paraguai, ou Xing Ling chinesa. Foi feita por mim e pela bondade do Eterno. O nosso ministério, ele é reconhecido como um ministério sério e honesto, tanto no Brasil quanto em diversos países. Muita gente não sabe, é que eu não fico falando para não me exaltar, mas o nosso ministério, ele é reconhecido em mais de 70 países, ok? Em mais de 70 países. Terceira razão, é a única obra no Brasil que é pautada em antigos manuscritos aramaicos. Muitos desses manuscritos, eles são inacessíveis ao público. Eu pesquisei vários e vários manuscritos que são inacessíveis. As pessoas não têm acesso, meus irmãos. Então eu tive uma pesquisa, por isso que é um trabalho que demora anos. O sujeito que fez a pesquisa pelo Google Tradutor, ele demorou 1 mês para fazer. Aí é mole. No Google Tradutor tu faz 1 mês. Porque o meu trabalho demorou anos. Porque eu estudei muitos manuscritos, muitos deles que as pessoas nunca nem sabem que existem. Quarta razão,
é a primeira obra no Brasil bilíngue em aramaico e em português. É a única obra bilíngue no Brasil. 5. É a primeira e única tradução no Brasil com comentários textuais, explicação dos conceitos à luz do pensamento judaico, explicação de expressões idiomáticas e ambientação do contexto judaico do primeiro século. É a única que apresenta um Yeshua judeu. Porque tem muita coisa aí fake que o Yeshua parece mais romano do que judeu. Então, ali Yeshua é apresentado como um judeu, como um rabino, como alguém que cumpria a Torá de verdade. Ele é apresentado como ele realmente é. Não é uma versão de Roma, porque Roma apresenta o Jesus romano. É a versão que apresenta o Yeshua judeu, ok? Só para vocês terem uma noção, muita gente me pergunta qual a diferença da sua versão para o David Stern. O David Stern tem a Bíblia judaica, que é muito boa, mas ele traduziu do grego, e eu traduzi dos manuscritos originais em aramaico. Poxa, Tzadok, o original está em aramaico? Está. Leia a introdução do meu livro, que você vai ver, eu vou dar provas cabais que os manuscritos originais são aramaicos e não gregos. O Novo Testamento não foi escrito em grego. Se você ler a introdução do meu livro, você vai ficar boquiaberto, porque eu vou trazer provas contundentes que os manuscritos originais estão em aramaico. 6ª razão. Nossa versão, ela tem as perícopes alinhavadas com a cultura judaica e fiéis ao texto. O que é perícope? Perícopes são divisões do texto. Aí na tua Bíblia tem um título assim: Jesus multiplicou pães, o sermão da montanha. Jesus fazia isso. São aqueles títulos. São os títulos. Esses títulos não existem nos manuscritos. É a editora que cria o título. Jesus multiplicou pães, né? Tá na tua Bíblia isso. Esses títulos são criados pelas editoras para você achar onde estão as coisas. E eu criei perícopes também. Só que as nossas perícopes espelham a verdade. Porque, por exemplo, tem Bíblia aí que bota o título Yeshua quebrantou o sábado. É um título na Bíblia de algumas aí. Aí o sujeito lê a Bíblia, ele vai achar que Jesus quebrou o sábado, o que é um absurdo. Você vai ver. Então, as nossas perícopes, nós mostramos a verdade. Por exemplo, o Sermão da Montanha, todo mundo bota o Sermão da Montanha. Gente, sermão é um termo cristão. O meu título ali não vai ser Sermão na Montanha, porque Yeshua não era pastor para dar sermão, ok? Na minha Bíblia não vai estar Sermão da Montanha. Aquilo ali não é sermão porque Yeshua não era pastor para dar sermão. O título que eu dei é Mussar na Montanha. Yeshua explica os princípios mais elevados da Torá. E aí o que é Mussar, Tzadok? Está no dicionário. É uma Bíblia que tem um dicionário que vai te explicar tudo, ok? Essa Bíblia vai te explicar tudo. Então, o que Yeshua fez ali foi mussar. Não foi sermão. Foi mussar. Ele fez um mussar na montanha, e você vai entender por quê. E ali ele explicou a Torá. Explicou a Torá, ok? Então, essa é uma outra razão. Sétima. Agora, sente na cadeira e aperte o cinto. É a única versão no mundo inteiro, em que eu comparo os textos aramaicos com os códices gregos. E eu aponto as variantes. Muita gente não sabe, gente, mas eu leio também o grego. Não é que eu não fico falando, mas eu leio em grego. Então eu, na minha obra, sabe por que demorou anos? Porque eu comparei verso por verso da Peshitta com verso por verso dos manuscritos gregos. Um exemplo, eu lia um verso na Peshitta, depois eu lia o Textus Receptus,
lia o Codex Alexandrinus, lia o Codex Bezae, que tudo é grego, lia o Codex Sinaiticus, lia o Codex Vaticanus, o Codex Washingtonianus, lia manuscritos antigos. Então, por que eu demorei anos, meu irmão? Por que demora anos? Porque verso por verso eu li em aramaico e li em grego, em todos os códices gregos, e ali, onde tinham divergências, digamos assim, apimentadas, eu escrevi comentários, ok? Então, obviamente eu não poderia colocar todas as variantes gregas, porque são milhares e milhares e milhares e milhares, ok? Há autores que sustentam que há mais de 100 mil variantes gregas, então não tinha como eu botar as 100 mil, nem eu conheço as 100 mil, mas eu peguei as principais, ok? Então, então, quando você comprar meu livro, você não está estudando apenas aramaico, você vai estar vendo grego também, ok? Você vai estar estudando aramaico e vai estar vendo como é no grego. Só para você entender, eu boto o verso, eu mostro como é no aramaico e eu mostro como é no grego também. Então isso é revolucionário, que nenhuma versão no mundo fez esse trabalho. Outra coisa, deixa eu ver. Essa versão é a única no mundo que eu coloco os erros dos manuscritos gregos. Meu irmão, o Novo Testamento não foi escrito em grego. Por quê? Porque foi inspirado pelo Eterno e os textos gregos estão cheios de erros terríveis. Se eu acreditasse que o Novo Testamento foi escrito em grego, eu ia ter que parar de ler o Novo Testamento. Eu ia me apostatar. Sabe por quê? Porque tá tudo errado. Tudo não. Peraí, tudo não. Mas muita coisa errada. Há muita coisa errada que eu li em grego. Então não tem como engolir um texto totalmente errado. Tem muita coisa errada, gente. Então, na minha obra, eu peguei esses erros e exemplifiquei, ok? Eu não pude pegar todos os erros, que são muitos, mas eu peguei os principais e mostrei os erros. Repito, se o Novo Testamento tivesse sido escrito em grego, eu não ia ler o Novo Testamento, porque ia ser falso, porque tá cheio de erro, ok? Então, e você vai ver que a Peshitta não tem os erros. Olha que lindo! Olha que lindo, a Peshitta não tem esses erros, porque é o manuscrito verdadeiro. Vou até o 13, nono motivo. O nosso livro é a única tradução no mundo que explica textos difíceis dos evangelhos à luz da cultura judaica e de textos do judaísmo, como o Talmud, o Midrash, Targumim, o livro de Enoque. Então, na verdade, a nossa versão, ela usa textos judaicos, ok? Usa textos judaicos para explicar diversas coisas, né? Por exemplo, alguém perguntou aí do Shamá. Aparentemente, Yeshua citou o Shamá errado. Se você ler, parece que Yeshua citou o Shamá errado. Mas ele não errou, não. E eu cito o Ramban Moshe Ben Nachman no Sefer HaGeulá, no livro da Redenção, que ele faz uma citação igualzinha de Yeshua. Então eu conecto o Nachmanides, que é o Ramban, com as palavras do Shamá de Yeshua. Isso não existe em lugar nenhum. Qual versão vai citar o Ramban? Zohar? A genealogia de Yeshua? Há um mistério no Zohar. Sim! Muita gente não sabe e eu decodifiquei esse mistério. Esse mistério do Zohar, meu irmão, eu falo aqui na presença do Eterno. Eu fiquei anos orando para o Eterno me ensinar umas coisas da genealogia. Anos orando e o Eterno não me revelava. Uma bela noite eu estava dormindo, ele me acordou e aí falou, chegou a hora.
E aí, meu irmão, a revelação foi forte. O Eterno revelou o ensino e mostrou onde buscar o ensino, ok? E aí, repito, meu irmão, a minha obra é uma obra espiritual, não é apenas intelectual, é uma obra espiritual. E aí você vai cair para trás quando você vê o mistério da genealogia de Yeshua no Zohar. Forte, forte, forte. Forte demais, ok? Então isso é importante que nós explicamos. Existem textos, só para você entender, há textos que parecem que estão errados no Novo Testamento. Você lê, parece que está errado, mas não estão errados, não é erro, é uma má interpretação, ok? São textos que parecem que estão errados, mas não estão errados, eles estão mal interpretados, e aí eu dou a interpretação correta, a interpretação verdadeira. 10º motivo, os nomes que eu usei são Veja, o texto é em aramaico, mas eu transportei os nomes para o hebraico. Eu não usei Jesus, eu usei Yeshua. Eu não usei lei, eu usei o quê? Torá, ok? E só para vocês entenderem, o texto é em aramaico. Por que eu botei os nomes em hebraico? Porque as pessoas já estão mais acostumadas com hebraico. Por exemplo, Torá, em aramaico, é Nemusa ou Oraita. Poxa, se eu botasse assim, Oraita, no texto, você fala, o que é isso? Se assustar. Moshe, Moisés, em aramaico é Mushe. Aí se você lesse Mushe, você fala, o que é isso? Então, se eu botasse em aramaico tudo, ia te confundir. Jerusalém, em hebraico, é Yerushalayim, em aramaico, Urishlim. Poxa, ia confundir. Então, eu peguei os nomes e transplantei do aramaico para o hebraico. Por quê? Porque muitos de vocês estão estudando hebraico e os nomes no Tanar estão em hebraico, ok? Então eu quis fazer uma ponte de contato entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o Tanar e a Brit Hadashah. E para fazer essa ponte de contato, eu tinha que usar os mesmos nomes, ok? Moisés, Davi, Torá, eu tive que usar Moshe, David, Torá. Então isso é muito importante, porque senão ia confundir. Poxa, já tá difícil para muitos aprender os nomes em hebraico, que dirá você ter que aprender em aramaico também, tá bom? A Janet Madeira, que eu citei para vocês hoje, ela tem uma Bíblia em inglês que ela usa nomes latinizados, Jesus, Paul, Jesus, Paulo, John, João, mas ela tem uma versão que ela usa os nomes em aramaico. Quem tiver interessado, ok? 11º motivo. Essa é a primeira e única tradução no Brasil em que há uma introdução para cada evangelho com as melhores teses dos sábios de Israel. Eu não começo os evangelhos do nada. Eu faço uma introdução para cada evangelho contextualizando os evangelhos à luz da lição dos sábios. Que sábios são esses? Sábios que aceitaram Yeshua. Sim, sábios que aceitaram Yeshua. Então, por exemplo, quando eu fui fazer uma introdução para Mateus, o que eu fiz? Eu peguei rabinos ortodoxos que aceitaram Yeshua, li o que eles escreveram e fiz um resumo. Um resumão para vocês. São centenas de páginas que eu fiz resumo em 5, 6, 7, 8. Para ajudar todo mundo, né? Que ninguém vai ter paciência de ler um negócio gigantesco. Então eu peguei o rabino Yeriel Lichtenstein, coisas que só tem em hebraico, peguei Yitzhak Lichtenstein, peguei até o rabino nazareno James Stream. Então eu peguei as melhores teses dos sábios de Israel para fazer uma introdução a cada evangelho. Isso é a única versão no Brasil e no mundo. No mundo também não tem ninguém que tenha feito isso. Ok? 12º motivo. A obra contém, no final, há um apêndice
com a relação completa dos textos do Tanar, o Antigo, citados na Brit Hadashah, no Novo. Eu fiz uma tabela completa para que você consiga conectar o Tanar à Brit Hadashah. Muita gente às vezes nem vai dar valor a isso que está no final do livro. Eu uso isso todo dia, porque é uma relação comparando os textos. Isso eu uso praticamente todo dia, essa tabela. É uma tabelinha que é muito importante você usar, ok? E 13º motivo, para encerrar, a obra ela apresenta um resumo no final também no apêndice das profecias messiânicas cumpridas por Yeshua, e eu mostro a fonte no Tanar e o respectivo cumprimento na Brit Hadashah, ok? E aí eu faço uma tabela também para você estudar as profecias, para quem gosta de estudar profecias. Então, é uma obra que tem muitos aspectos. Por isso que demorou anos, meu irmão, para fazer tudo isso, né? Por isso que o pessoal fala, é só os evangelhos? Só os evangelhos deram 1040 páginas, ok? Minha esposa não trouxe aqui nenhuma pergunta, né, para saber, porque ela que vai selecionando as perguntas para saber aí se alguém fez alguma pergunta. Eu não sei se tem alguma pergunta que ela não trouxe, mas enfim. Alguém tinha perguntado um negócio que eu vi. Quando vão sair os outros volumes? Os outros já estão bem adiantados. Agora, quando vai sair, só a gente sabe, meu irmão. Eu posso morrer hoje. Hoje pode ser o meu último dia de vida, eu não sei. Então não tem como, é um negócio que está em andamento, como que eu vou dar dia e hora? O dia e a hora só o Eterno sabe. Então os outros volumes da coleção estão em andamento, mas obviamente eu não posso chegar aqui, seria temerário, porque eu nem sei se amanhã eu estarei vivo. Então eu estou sendo sincero, mas eu trabalho arduamente nesse projeto, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa explanação e que vocês apreciem a obra, ok? Depois eu vou colocar aqui, daqui a pouco, aí o link do livro, que tinha gente pedindo, qual é o link, qual é o link? Não compre hoje, ok? Não compre hoje, porque hoje é Shabat. Isso é importante, meu irmão. Eu vou botar o link, você guarda, porque alguém falou, quero comprar hoje. Não compre hoje, porque é Shabat, pelo amor de Hashem. Eu vou botar o link, mas você guarda e depois do Shabat você pode adquirir, tá bom? Que o Eterno abençoe e guarde você e toda a sua família. Shalom, shalom, Shabat, shalom.